Bom dia. Hoje eu vou gravar uma aula que está um pouco atrasada, que é relacionada ao módulo de análise de estabilidade, que foi o que eu desenvolvi no meu PAIC. Então, várias aulas aqui no canal que estão gravadas relacionadas ao método de otimização são com base nesse PAIC aqui. Então, eu sou de engenharia elétrica, né? Não sou de mecânica aqui, mas eu tive que apresentar uma bancada ali uma banca, na verdade, de engenharia mecânica, né? Então, eu vou trazer aqui algo que eu deveria ter trazido antes, que explica no geral o que acontece ali no módulo de otimização, no algoritmo de otimização que tem os vídeos gravados no canal. Então, desenvolvi ali em 2020, então 2023, não vou ter tudo fresco aqui na memória para poder explicar da melhor forma possível, mas eu vou mostrar aqui a estrutura geral dele. Deixa eu ver aqui, acredito que a gente começa por aqui mesmo. Quando eu fiz o módulo de otimização, eu fiz algumas delimitações, e essas delimitações estavam relacionadas à configuração da aeronave, monomotora, com asa alta, sem fechamento, com offset, bitrapezoidal ou trapezoidal, trem de pouso triciclo e uma empenagem convencional. Então aqui tem como base a aeronave de 2019 do Lutal. Esse modelo aqui, essa configuração, foi a que eu utilizei como base para desenvolver o algoritmo de otimização. Aqui tem alguns requisitos conforme a competição, que a gente vai estar mais familiarizado, que é o comprimento de pista para decolagem, 60 metros, carga mínima de 5 kg, aeronave mais carga 25 kg, comprimento de pista de pouso 120. Então isso daqui está com base no regulamento de 2019, para fazer para o meu projeto de 2020. Então foi isso que eu tomei como base. Aqui a gente tem a equação de pontuação de 2019, então é uma equação bem complexa assim, e não sei, né, nem como é que o pessoal chega nessas equações. Está aqui a descrição delas de cada um dos parâmetros dessa equação, de cada uma das variáveis, e espero que seja tudo certo aqui ainda. Então essa pontuação aqui por voo era a nossa função objetivo, tá? Depois a gente vai entrar nos conceitos ali de otimização. Aqui tem os conceitos básicos, são as primeiras variáveis de projeto, são os parâmetros são alterados, né? Então o algoritmo de otimização é uma caixa preta que recebe variáveis que, por exemplo, são uma envergadura, uma razão de espectro, vão variar de valores mínimos a valores máximos, uma envergadura de 2 metros a 4 metros, uma razão de aspecto de 8 a 14, uma corda na raiz de 0,2 a 0,4 metros. Não são variáveis de projeto que entram na nossa caixa preta, que é o algoritmo de otimização. A função objetiva era a equação de pontuação, ou seja, ela vai ser maximizada ou minimizada, mas a gente quer maximizar a pontuação de voo. Restrições são as limitações impostas ali. Se eu não me engano, eu posso errar aqui, mas a gente vai abranger tantas variáveis de projeto, então elas têm restrições, mas a gente também tem uma restrição no comprimento de pista de decolagem. Só que o comprimento de pista de decolagem a gente vê mais como um requisito. Tá bom? Acho que fica melhor assim. A restrição é mais aplicada à variável de projeto, valores mínimos e máximos, e o requisito está relacionado àquilo que você tem que cumprir conforme a competição. Importante a gente fazer uma delimitação de conceitos aqui. Eu posso estar errando nesse momento, mas vamos trabalhar com esses conceitos aqui dentro desse ambiente fechado, que é a apresentação do algoritmo de otimização. Domínio viável é a região de localização da solução. Então, vai ficar mais claro aqui quando observamos esse gráfico de x1 por x2. Temos aqui o domínio viável, que é o domínio onde vai estar a nossa aeronave otimizada. Então ela vai estar dentro dessa região aqui. Domínio inviável, domínio viável. Infelizmente não vou ter o conceito conforme a bibliografia, mas quando chegar lá no final nas referências, eu vou trazer aqui qual que é esse silver. Depois aqui temos algoritmos genéticos, o conceito, ferramenta que busca uma solução ótima dentro do domínio viável, baseado na sobrevivência de um indivíduo mais adaptado. Análogo à seleção natural, pode ser que aqui seja só uma abstração, uma ideia da seleção natural aplicada. Não existe uma relação assim totalmente direta, pega mais a ideia do que seria seleção natural e tenta replicá-la ali no algoritmo. Então não está conforme a bibliografia aqui o conceito, mas de forma isolada a gente vai trabalhar dessa forma aqui no trabalho. A população inicial
são todos os indivíduos, e quando a gente chama de indivíduo, estamos nos referindo a aeronaves. São aeronaves que vão ser geradas. E essas o que seria essa aeronave? Mais especificamente, vai ser um conjunto de asa, uma estrutura física que é uma asa, uma estrutura física que é uma empenagem, a distância entre os dois, uma estimativa. Eu acredito que não tem estimativa de peso nesse momento. Só são as geometrias mesmo, asa e empenagem. Então, essa população inicial, que vai ser uma estrutura, vai ser vários indivíduos, várias aeronaves que foram geradas aleatoriamente pelo algoritmo, com as restrições impostas nas variáveis de projeto. Então, uma asa, você sabe quais são todas as características geométricas, você sabe que é uma envergadura e que é uma corda. Para você ter aquela estrutura física, você precisa ter valores de cada um desses parâmetros geométricos. Então, nossa população inicial apresenta essas variáveis de projeto que vão definir a estrutura física de asa e de empenagem. Função objetivo aqui, eu coloquei classificação, infelizmente não vou lembrar agora porque eu coloquei classificação aqui. Operadores genéticos são, vamos dar um nome de conceitos que estão relacionados ao método utilizado, que é o algoritmo genético. Então, esse algoritmo genético realiza a reprodução entre os indivíduos, cruzamento, mutação e eriticismo. Então, não vou saber explicar aqui, infelizmente, mas com mais profundidade, infelizmente. O indivíduo evoluído vai ser selecionado. Se eu não me engano, aqui eu acho que na época eu devia ter feito um raciocínio certinho para a gente trabalhar ao longo da apresentação, mas você pode pesquisar aí sobre algoritmo genético e aprofundar nesses conceitos. Cronograma não importa. Os métodos, o que eu poderia trazer daqui? Estudo de especificações da competição é importante. Estudo na metodologia do projeto aeronáutico é importante também. Estudo do software utilizado para a otimização, tem as aulas gravadas sobre isso. Desenvolvimento do módulo de estabilidade estática e dinâmica, implementação do módulo de estabilidade e testes. É muito importante aqui, eu acredito, estar muito bem familiarizado com as restrições e requisitos da competição. Então, ter tudo isso anotado e pontuado vai ser fundamental. E entender como que são as etapas ali do projeto aeronáutico. Acho que vai ficar mais claro ali a importância desse estudo aqui da metodologia de projeto para a gente definir uma sequência de cálculos no algoritmo. Deixa eu verificar aqui, eu acho que otimização. Eu selecionava o algoritmo, definia os parâmetros de otimização, acredito que eram as variáveis de projeto e o conjunto das variáveis de saída. Banco de dados, devo ter feito alguma besteira aqui, realmente não sei para que é. Variáveis de projeto é a definição dessas variáveis, definição das penalidades a gente vai tratar posteriormente, definição da função de objetivo e aplicação das restrições nas variáveis de saída. Mas eu acho que vai ficar mais claro posteriormente. E aí eu escolhi um algoritmo genético, o NSGA2, que é trabalhado dentro do Mode Frontier, um software utilizado em conjunto do MATLAB para realizar os cálculos. As características desse NSGA2 são que ele é um algoritmo multi-objetivo, com preservação elitista. Infelizmente não sei qual que é o conceito certinho aqui, definição de seja o que for relacionado à preservação elitista. Classificação de indivíduos de uma dada população, então ele realiza essa classificação, eu não sei no que ele resulta, né? Se eu classifico alguma coisa, no que eu vou nomear isso, não sei explicar no momento. Não aplica parâmetros de penalidade nas restrições. Isso é interessante, isso é feito no meu algoritmo dentro dos cálculos do MATLAB. Como ele não aplica penalidade no indivíduo resultante, eu posso aplicar durante os cálculos. E vai ficar mais claro depois. Permite o uso de variáveis discretas e reais. Então, acredito que ele esteja se estabelecendo aqui um discreto, acho que é 0, 1, e reais são, por exemplo, 2 ponto alguma coisa, 3, seria com uma envergadura, e discreta eu não sei dizer. Então, parâmetros de otimização: uma população inicial com 20 indivíduos, número de gerações 100,
Número de indivíduos por geração 20, probabilidade de cruzamento 70%, mutação 2%. Isso daqui são parâmetros setáveis no Mode Frontier. É muito importante estudar essa parte de otimização, porque aqui foi muito assim, vamos fazer funcionar da forma em que a gente tem. Não teve um estudo adequado para esses valores aqui. Tá? Agora, um banco de dados, o que eu chamei de banco de dados. Primeiro, dados de hélice obtidos por teste dinâmico, regras de projeto, razões de peso sobre a área / comprimento, contribuição da fuselagem na área e planta e peso. Então, razão de peso, então pegava, por exemplo, uma asa no ano de 2018, pegava o peso dela dividida pela área e criava uma regra de projeto que estaria aplicada principalmente à estrutura daquela nave, sim. Então, uma asa que seria de 2018 foi feita com isopor, o método construtivo, acho que fica melhor, feito com isopor, foi feito com longarina caixão, com tubo de fibra de carbono, e como existem métodos diferentes, razões de peso diferentes. Contribuição da fuselagem para a área em planta e peso. Isso aqui eu não sei como que entrou no algoritmo, mas existe uma contribuição percentual da fuselagem ao peso total da aeronave, e eu fazia uma estimativa disso também. Condições atmosféricas, viscosidade dinâmica do ar, densidade, aerofólio. No aerofólio eu precisava tanto para a asa quanto para a engrenagem do polar de arrasto, né, característica daquele aerofólio, para um dado número de Reynolds, como vejo hoje. Eu não me lembro como que eu fiz exatamente essa estimativa. Acho que deve ter algumas aulas aí, eu explico, até mesmo nas partes de correção de viscosidade no AVL. Mas a polar de arrasto é importante para aquela condição na qual o aerofólio está no regime de escoamento. Então, corda na raiz tem um número de Reynolds, corda na ponta tem outro número de Reynolds, porque o Reynolds varia em função da corda também. Então, essa polar de arrasto tem que ser calculada nessas quebras, assim, que eu acredito que seja mais importante. Quando você faz o desenho na AVL, você tem corda na raiz, no meio e na ponta, para uma asa bitrapezoidal. Dois trapézios, né, vamos dizer assim, se você quer variar o afilamento da primeira seção também da asa. Então é importante tirar esse polar de arrasto ali, eu acho, das principais seções. Eu acredito que já tem uns métodos mais específicos lá no Brutal, mais desenvolvidos, porque eles se basearam no meio para desenvolver os atuais. Arrasto parasita foi uma estimativa de 0.05, CD0 no caso. Posição dos principais componentes, distanciamento mínimo. Importante que você tenha uma noção em termos de projeto estrutural. Quantos centímetros o meu motor vai estar próximo da asa? Minha asa vai estar distante mais ou menos quanto da empenagem? Então, você conseguir visualizar isso com base em projetos anteriores também é muito interessante, mas essas distâncias ela tem que alimentar o teu projeto, porque você precisa saber, vamos para um absurdo, né? 20 metros, 20 não, já é absurdo, 20 centímetros. Pensa no bico da aeronave, 20 centímetros, 30 centímetros de distância da corda da raiz. Isso é muito, isso é pouco. Esse tipo de questionamento você tem que fazer e fazer um alinhamento também com o tipo de estruturas. E você estende ali para um trem de pouso principal, distância para o CG, quanto que ele afeta no centro de gravidade também, a bequilha, onde que ela está posicionada. Então, quanto que isso daqui vai variar em termos de distância. Eu gosto de usar o bordo de ataque da asa como uma referência ali absoluta para os meus componentes quando faço distribuição de peso. Eu acredito que seja mais fácil. Já apareceu também ser mais fácil. Aí, em seguida, eu defino as variáveis de projeto. Incidência da asa de 0 a 5 graus, envergadura de 2 a 4 metros, afilamento da primeira seção da asa de 0.3 a 0.9. Então eu não deixava ela ser retangular nesse caso, né? Razão de aspecto da asa de 7 a 13, porcentagem que a primeira seção da asa irá ocupar ao longo da envergadura, de 3 a 9%. Então, a semi-envergadura, se eu tenho 2 metros, 1 metro, vou deixar mais fácil, vou destinar o percentual para a primeira seção e para a segunda seção, quando a gente fala de uma asa bitrapezoidal. Então, aqui eu estou dizendo, olha, a minha primeira seção pode variar de 30% a 90% de toda essa envergadura. Se tem 1 metro, 30% vai ser ali
30% de 1 metro é uma besteira. De cabeça eu não sei fazer essas conversões de unidade, mas você entendeu. Segunda variável aqui é o POW1, a porcentagem que a primeira seção da asa e porcentagem que o offset da primeira seção da asa irá ocupar. O que é o offset? Quando você faz um desenho dele no XFLR5, isso vai estar mais explicado nas aulas específicas. Ele vai ser a distância com... Eu queria não usar o termo enflechamento, mas o enflechamento é mais fácil de entender na cabeça do que o offset. O offset é um termo mais específico e o enflechamento não é, mas eu estou basicamente dizendo quanto de enflechamento eu tenho, tá? Mas nem ocorre enflechamento no caso. A asa realmente não tem enflechamento, é só esse offset. Quando você faz um trapézio, você pode definir, no caso, se esse trapézio vai estar alinhado vai ter o bordo de fuga da asa alinhado com o eixo X imaginário, ou se ele vai ter vai ser deslocado em relação a esse eixo X. Infelizmente eu não estou aqui com o XFLR5 para mostrar certinho, mas é isso que eu quero mostrar aqui, é esse deslocamento aqui da asa. O que a gente encontra no Google Mods é o delta 1/4 da corda. Eu acho que é esse termo aqui, aí eu só estou dizendo quanto percentual eu tenho para variar esse offset. Em seguida, o PAFW, a porcentagem do afilamento da segunda seção da asa. Essa porcentagem do afilamento é interessante que ela pode variar. Então eu posso fazer um afilamento de 0,13 ali na corda na raiz e posso afilar ainda mais da corda na raiz para o meio e posso afilar ainda mais do meio para a ponta. Se eu não me engano, essas variáveis aqui estão bem relacionadas, o PAFW e o PAW. Depois, eu acho que ainda estou em variável de projeto, tem a distância dos centros aerodinâmicos de 0,5 a 1,5 metros, seado estabilizador horizontal, afilamento no horizontal, razão de aspecto no horizontal, incidência no horizontal, afilamento do vertical e envergadura do vertical. Isso aqui eu acho que é mais fácil de compreender. Porque todas essas estruturas aqui são trapezoidais ou retangulares. Na verdade é tudo trapezoidal aqui. Mas como ele é só um trapézio, com o nome de trapézio, eu não preciso dessas variáveis. Não trabalhava com offset também. Aqui vem a penalidade, então vamos dar um pouco mais de atenção para ela. Elas são aplicadas ao longo do algoritmo e subtraídas da pontuação final de voo. Então, você vai observar lá nas minhas aulas que existe uma aplicação de penalidades. Eu tenho um método de cálculo de penalidade. E aí, infelizmente eu não sei agora, mas ao longo das aulas você vai estar observando essas implementações. A formulação geral desse cálculo de penalidade é o seguinte: é o módulo entre o valor da variável calculada. Então, minha variável de projeto é, por exemplo, envergadura. Uma saída que eu posso ter, vamos colocar aqui, vou trazer um exemplo. Acho que vai ter penalidade aqui, na velocidade de decolagem. Perdão. Vamos verificar aqui. A minha variável na qual eu vou aplicar a penalidade é velocidade de decolagem. Por quê? A velocidade de decolagem é uma consequência daquela estrutura que você obteve como resultado da otimização. Então, ele gerou um indivíduo que vai estar sendo analisado em um dado momento e a gente calculou ali a velocidade de decolagem. Eu defini, eu quero aplicar penalidade na velocidade de decolagem, porque para mim é mais interessante que a aeronave decole com uma velocidade mais baixa possível. Então eu pego o cálculo dessa velocidade, pego o valor do limite superior ou inferior. O que acontece? Se ela está sendo calculada, eu quero o seguinte: não quero que ela passe de tanto. Se ela passar de um valor X, já não é tão interessante para mim. Se começou a passar muito desse valor, eu aplico uma penalidade, porque eu estou dificultando a vida do algoritmo genético. E aí observa aqui, aquilo que ele está maximizando no final, está deixando de ser maximizado por algum motivo. Ele só vê o resultado final, mas existe alguma coisa lá que está atrapalhando a vida dele na maximização. Então eu calculava aqui essa variação, o quanto que o meu cálculo divergiu
do meu limite superior ou inferior. Então, se eu queria decolar ali com 1.2 vezes 12 metros por segundo, é tipo assim um valor que eu delimito, máximo de velocidade de decolagem, e aí ele começa a passar muito, ele começa a otimizar, atender a aumentar a velocidade de decolagem, eu começo a aplicar um freio. É importante, né, você fazer algumas avaliações do teu algoritmo genético, verificar o que ele está trazendo como resultado, com consequências, vamos dizer assim, resultados que são aqueles parâmetros resultantes do indivíduo que está sendo analisado em dado momento. Então você vai lá e avalia vários parâmetros que ele tem como resultado. E aí você começa a definir essas penalidades. Eu não fiz esse tipo de estudo. Calculei esse módulo da diferença, tem um valor positivo. Agora o que eu preciso? A diferença entre esses dois valores e o módulo aplicado podem não ter um impacto significativo na penalidade. Então, se minha pontuação está numa escala de 200 e pouco, eu preciso que a diferença entre dois valores de variável calculada superior tenha um impacto. E aí, o que eu fazia? Eu calculava uma variável de penalidade em si, que é a variação na variável. Depois eu transformava isso numa variável que vai ter um impacto na minha penalidade. Essa constante aqui, acredito que em um dado momento eu expliquei isso em um dos vídeos, é uma constante de proporcionalidade que tem como por objetivo dar um dado impacto na penalidade nessa variável calculada. Então, se o meu limite era 14 metros por segundo de decolagem, é o limite, esse carinha aqui. E aí eu calculei 16 metros por segundo, a diferença entre os dois é 2. 2 tem impacto numa pontuação de 200 muito baixa, e essa constante vem aqui multiplicar para uma dada magnitude que vai ter efeito sobre a minha pontuação. Aqui estão os conceitos das variáveis. E aí eu tinha uma planilha no Excel que eu fazia uma análise de quanto que cada variável iria impactar, quanto que eu queria que cada variável impactasse. A velocidade de decolagem tinha um valor de 90. E aí se eu definir o limite de velocidade de decolagem em 14 metros por segundo, se passasse disso, aplicava a penalidade. Corda na raiz, a constante era 500. Corda na raiz máxima 0,45, teve subida, tinha uma constante de 90, tempo máximo era de 7 segundos, margem estática, mínima, máxima, isso aqui são as limitações, deslocamento de carga útil, alguns desses parâmetros. Então era aqui que eu escolhi aplicar a penalidade, mas você tem que verificar no teu algoritmo de otimização o que está estourando. Sem aplicar penalidade ou não. Onde que teu algoritmo de otimização tende naturalmente quando você não aplica penalidade? Aí você começa a aplicar essas penalidades ao longo dos cálculos para dificultar a vida dele. E aí chegaram ao indivíduo que faça sentido para você. Tinha aqui eu acredito que sejam critérios. Não são critérios de seleção. Infelizmente eu não vou lembrar agora, mas CM-alfa, CM0 são importantes. Isso daqui, CL-beta, CN-beta também. Eu sei que o CN-beta é positivo e o CL-beta é negativo. Agora, se essas restrições estão adequadas, eu realmente não me lembro. Pontuação de voo. E o que eu definia? Maximizar a carga da aeronave e minimizar a área sustentadora. Isso aqui tem que ser maximizado. Isso daqui tem que ser minimizado. Acho que só foi uma definição aqui para deixar claro para a banca na hora. O X-Foil é utilizado, vocês vão ver ao longo das próximas aulas. Esse daqui é o AVL. Aqui são alguns métodos que eu implementei para a estimativa de distribuição de peso. Um método, no caso, na média histórica. No caso de superfícies sustentadoras, eu pegava o peso, dividia pela área sustentadora, que eu já comentei anteriormente. Aí fazia um somatório dividido pela quantidade de anos. Então eu tinha o peso de um dado ano dividido pela área sustentadora desse mesmo ano. Então eu fazia o somatório de todos esses caras e dividia pela quantidade de anos e criava uma regra de projeto. Mas isso não é tão certo. É importante que ao longo dos anos você sempre calcule todo o peso de todos os componentes e deixe isso guardado em algum lugar.
para depois calcular essas regras de projeto. Lembrando que uma regra, quando você faz uma média de uma regra de projeto que foi originada por uma asa, que era de isopor, e aí você calcula uma outra regra de projeto para uma asa que é longarina caixão, soma os dois divide por 2, não pode ser tão adequado assim. Tem que tomar um pouco de cuidado. Esse método eu tive que fazer, era o que eu tinha, assim, então na prática realmente tinha um somatório de asas com metodologias construtivas diferentes dividido pela quantidade de anos. Não é correto. Centro de gravidade eu definia arbitrariamente como 30% da corda da superfície, não sabia se era adequado. Eu acho que atualmente eu colocaria, eu acho que um terço, né? Um terço do valor da corda. 0.3, 0.33. 30% pareceu adequado ali apresentar, ou eu estava pensando nisso daqui, realmente não vou lembrar. Tubo de cauda é a mesma, segue a mesma ideia da superfície também. Não tem muito segredo, só que com o tubo. É claro que nem sempre vai ser um tubo, pode ser uma estrutura laminada. Ele é meio reto, né? E tem limitações de um ponto a outro. Eu pegava só a metade dele e considerava que o centro de gravidade estava no meio. É correto? Não. Você pode fazer uma estrutura laminada que tem um formato ali no início, na sua fixação com a fuselagem, até o ponto que ele chega ali. Então não é um tubo, né, de cauda em si. Eu chamo de tubo porque eu estou realmente imaginando um tubo. Nós chegamos a utilizar tubos, mas pode ser uma estrutura laminada que vai ter um formato arbitrário ali no início da conexão com a fuselagem, e essa regra pode não ser tão adequada nesse caso. Vamos para aqui, deixa eu... Aqui são os outros componentes ali, só o método anterior. Agora o motor, eu pego o valor do peso no datasheet dele, ou pego o histórico. Eu acho que isso daí era a questão mesmo, baixa a folha de dados do motor, vê quanto que ele pesa, e pesa também ali no motor que você tem. Ou seja, eu considerei como sendo pontual, não um CG como os anteriores, né, que é uma estrutura, uma superfície, tem um valor de corda, e um ponto dentro daquela corda está o CG. Desses demais componentes, toda a carga ali é pontual. Biquília, valor histórico, carga mínima, regulamento da competição, trem de pouso principal, valor histórico, que são todos pontuais. E a fuselagem, eu delimitei que ela contribuiria de 20 a 25% do peso total da aeronave e estaria distribuído. Não me lembro onde que é o ponto de centro de gravidade da fuselagem. Isso aqui são todos os scripts, eles são discorridos ao longo das próximas aulas. O principal ele vai englobar todos e a ordem de cálculo de cada um. A geometria serve para o cálculo dos parâmetros geométricos, asa, fuselagem. Asa VL vai escrever aquela geometria no arquivo do tipo .avl para ser analisado no AVL. E MPAVL vai ser uma escrita de um outro arquivo que é adicionado no .avl. Então acho que eu analiso primeiro a asa, depois eu analiso a asa em empenagem, depois eu faço uma estimativa de peso inicial, determino o CL máximo do aerofólio, depois eu determino o CL máximo da asa, né? Então é correto aqui, eu acho que se usa assim, maiúsculo. Eficiência de Ostwald tem uma aula aí recente que eu gravei sobre esse parâmetro, mas na época, acho que seguindo Miranda que eu defini que eu iria utilizar a eficiência de Ostwald. Massa VL escreve um ponto .txt com os parâmetros de massa da aeronave, é um outro arquivo que o AVL utiliza, então se você não está familiarizado com o AVL, é bom dar uma estudada. Margem estática, ele faz a alocação de carga e cálculo da margem estática, Menguier, determina a posição central de pouso principal, o método tem que ser revisado, deixando bem claro aqui. Imagem cruzeiro, validação da estabilidade da aeronave em voo, não me lembro o que ele faz. Run CDI serve para eu estimar o arrasto induzido durante o voo. Take-off, cálculo do comprimento de pista necessário para a decolagem. Cálculo do comprimento de pista para pouso, que é o land, RT climb, cálculo da velocidade de subida. Você pode utilizar só para decolagem, mas não adianta decolar e não subir. Então é isso que existe o RT climb. Lembrando que a gente também tem umas análises necessárias que são devido ao efeito solo. Então se você está com uma aeronave muito pesada e você está num nível muito grande de competitividade, você vai ter que voar com um efeito solo. Pontuação de voo para cálculo da população, tem um line count, montagem de linhas no TXT, find value que encontra parâmetros em um TXT. Esses dois scripts aqui são importantes.
apenas para que você extraia parâmetros específicos das análises do AVL. Então, no AVL, posso obter ali o CNBeta, CLBeta, eu quero extrair esses valores. Faço uma contagem de linhas e procuro ali o valor que eu quero relacionado àquele parâmetro de CNBeta, CLBeta, para a condição na qual eu fiz a análise. Aqui eu tenho um print no algoritmo, vamos maximizar, eu deveria ter feito isso antes, peço desculpa. Esqueci dessa função aqui de ampliar o PowerPoint. Isso daí é complicado, olha. Como que é o fluxo de otimização? Temos o gerador de população, que é o Mode Frontier, e o banco de dados. Esses dois alimentam o cálculo da geometria da asa, empenagem, o que mais vier. Depois, simultaneamente, no algoritmo, né, os cálculos são de um por um, faz análise aerodinâmica, CL máximo, stall e eficiência. Desenho da geometria faz também, a partir daqui, nós fazemos o cálculo do centro de gravidade, faz uma distribuição de peso e balanceamento. Em seguida, faz análise de estabilidade longitudinal e lateral-direcional estática, onde eu tenho os requisitos de estabilidade e alocação de carga. Esses dois aqui coincidem no ponto que é o posicionamento do trem de pouso principal. Quando a gente posiciona o trem de pouso principal, a depender do método, você tem que considerar ali a contribuição dele no centro de gravidade da aeronave. Então, como ele geralmente fica atrás do centro de gravidade, se eu coloco se eu calculo o centro de gravidade, defino o trem de pouso um pouquinho atrás, ali 5 centímetros, seja lá o valor que for, ele vai ter uma contribuição. E aí, quando eu posiciono esse cara e verifico, está atendendo aos requisitos de estabilidade, eu não me lembro como que isso fica matematicamente, sim ou não. Se não, faz-se a alocação de carga novamente e não ocorre esse cálculo novamente do trem de pouso principal, só verifico. Então não ficou adequado, tá? Esse fluxo, porque eu reposicionaria o trem de pouso principal. A ideia não é essa, é alocar a carga. Se sim, eu vou pegar aqueles mesmos parâmetros que vêm desde a análise aerodinâmica e faço análise da estabilidade do cruzeiro, calculo a margem estática final. Em seguida faço análise de desempenho, decolagem, subida e aterrissagem. E assim, não são os cálculos assim triviais, só calcular, não, tem métodos específicos para a análise de cada uma dessas etapas. E por fim, tem um cálculo da pontuação de voo. Aqui foram os resultados, então tempo de otimização 4 dias, número de indivíduos gerados 2000, sem otimizador, que é o tempo que demora para você fazer todas essas análises aqui, que eu estimei com base no experimento de projeto. Que foram os resultados, então visualmente eu não sou capaz de analisá-los e chegar a uma conclusão. Pô, essa otimização de fato é uma otimização? Infelizmente eu não sei dizer, deixa eu ver se eu consigo. Não tem mais a... Será que eu fiz alguma besteira aqui? Deixa eu ver se eu consigo o ponteiro. Não sei mais como é que faz o ponteirinho vermelho. Apresentação de slides. Poxa, eu esqueci como coloca um ponteiro para a gente ficar seguindo. Pontuação de voo sendo maximizada. Envergadura, então você vê que ele gera indivíduos aqui numa região, esses indivíduos são não viáveis, os verdes são indivíduos viáveis, então ele tende ali a estabilizar, vamos dizer assim, entre 2.6 e 2.8. A corda na raiz ali ele tende a maximizar. Agora o PAW tem um comportamento interessante, né? Ele vai aumentando e depois ele vai caindo, é como se ele convergisse mais fácil na envergadura e convergisse um pouco mais de dificuldade aqui no PAW. Né? O POW ele vai tendendo a subir, né? O afilamento também tende a subir na nossa primeira seção, né? Então ele tende a maximizar a raiz. Essa tendência, tem uma tendência também a aumentar um pouco esse POW. Vamos ver a outra tendência aqui, a porcentagem afilada PAFW, não me lembro, PAW, PAFW, que eles são a tendência, no caso da incidência da asa, fica entre 2 e 3. A massa mínima da aeronave vai tender a 8.4, então eu estou pensando em 5 kg de carga mínima, mais o peso da própria aeronave. Eu acho que é isso, eu não sei se ele está chegando ali. Eu acho que massa mínima realmente é 5 kg de carga paga mais o valor da aeronave em si. Então é 5 menos 8.4 vai dar 3.4. Carga máxima, então vai aumentando aqui até atingir 150 newtons.
Velocidade stall é interessante, né? Que ele vai reduzindo. Eu acho que ele aprende ali com aquela parte de decolagem, ele acha mais interessante, com base na penalidade da velocidade de decolagem, reduzir esse valor aqui de velocidade stall. Então, eu acho que é isso realmente que acontece, que ele percebe que o aumento da velocidade de decolagem acaba sendo grande, a velocidade de decolagem é calculada ali com base na velocidade stall. Uma consequência, ele vai tender a reduzir esse valor. E pode ser que os outros parâmetros sejam como consequência disso daqui. Então é bom sempre estar fazendo vários testes com o teu algoritmo de otimização, aplicando diferentes penalidades pontualmente, fazer um banco de dados de resultados, como eu estou mostrando aqui para esse. Um dos testes que eu fiz, eu só queria fazer funcionar, isso não significa que ele esteja funcionando da forma adequada. Mas esse tipo de teste, né, qual que é o impacto que a tua penalidade tem nos resultados finais? Isso é muito interessante de ser feito. Comprimento de tubo de cauda, eu acho que ele convergiu com muita facilidade aqui. E eu acredito que a parte de estabilidade estática não foi bem restrita, assim, não teve um impacto muito grande. Aparentemente, né, não tem como. Infelizmente, eu acho que eu não trouxe aqui a margem estática para a gente observar também. Por fim, é uma seleção qualitativa muito baseada em critérios. E aí eu optei, eu quero aumentar a área interna para anexação do sistema embarcado. Então, vou selecionar indivíduos com uma corda na raiz maior que 0,35. Depois eu faço uma análise aqui da viabilidade construtiva. Então, a corda na ponta tinha um valor tão pequeno assim que ficava ruim de construir. Acho que 8 centímetros acabou sendo viável, nem tenho como visualizar. O comprimento de tubo de cauda pode ter saído ali de 0,8 a 1,5. Então, algumas noções estruturais são importantes, né? Você vai aumentando o tubo de cauda, então vai aumentando o peso também. Aquilo vai jogar o centro de gravidade para trás, apesar de ter umas restrições. Eu não me lembro se tem penalidade para a posição do centro de gravidade, a gente só tem para margem estática mínima e máxima. Também é outra coisa a ser analisada. Outra restrição aqui, envergadura, estabilizador vertical, 0,3 e 0,35. E por segurança, a margem estática maior que 6%. Esse aqui foi o indivíduo que eu selecionei. Vamos ver, eu acho que não vou discutir muito sobre isso, porque como eu vejo o resultado hoje é diferente de como eu via o resultado antigamente. Porque antigamente eu conhecia exatamente cada detalhe do algoritmo em si. Hoje eu já não conheço, então não vou conseguir interpretar isso da forma mais correta possível. Vai ter algum viés e que eu acredito que não seja interessante passar aqui. Por que eu selecionei em verde? Que é uma comparação, realmente, entre... Cara, por que eu não tenho o ponteiro aqui? Tem uma função de ponteiro. Eu me lembro, eu apertava aqui, tinha a função de ponteiro, não tem mais essa função. Eu peço desculpas a interromper, porque realmente me dá uma agonia não ter essa ferramenta aqui do negócio laser para poder explicar para vocês. Acho que aqui só foi uma comparação entre os valores entre otimizado, que seria 2020 e 2019. Eu faço uma comparação, tem uma diferença bem grande aqui entre alguns parâmetros. Eu acho que em verde eu concluí que seria mais viável 8,32 que 15,43. Os valores de incidência, envergadura foi reduzida por razão de aspecto. O próximo, né? Então tem alguns parâmetros que chegam a ficar parecidos. Esse aqui nem tanto, né? Vamos observar aqui Nossa, que vacilo que aconteceu aqui. Bom, a gente vai ficar sem o DCAs aqui. Quanto que foi que resultou o DCAs? 1,5. Vou jogar ele pra lá. Pronto. 1,5 e 1,43. Margem estática, 1 mTOL. Bom, ficou bem menor, né? Vamos tomar um pouco de cuidado com isso. Por acaso, perdi em mTOL, mas eu posso ter ganhado em performance em algum dado momento. E esse mTOL, eu realmente não sei se foi atingido pela aeronave. Eu não me lembro
infelizmente. A pontuação de voo aumentou, né? Por quê? Eu acredito que seja o efeito ali da área sustentadora que ficou reduzida. A gente viu uma redução da razão de aspecto e da envergadura. E a área sustentadora também ficou reduzida. Então eu acredito que ele encontrou ali um ponto mais ótimo para o cálculo desse pivô. Ao invés de maximizar o emitol, reduz aqui e reduz a área sustentadora. Tá bom? Aqui só as referências. Então, ela ficou, nossa linha ficou um pouco grande. Eu acho que algum outro ponto que a gente poderia comentar aqui. Bom, deveria pontuar com mais cuidado algumas observações, mas eu creio que se você prestou bastante atenção aí nas minhas explicações, pode tirar um tempo, anotar, tirar suas conclusões, tá bom? Então, obrigado, um bom dia.